Nesse vídeo eu irei trazer a minha trajetória nos concursos públicos, que me fez sair de balconista de padaria até passar no concurso de auditor, mesmo conciliando meu estudo com trabalho de 43 horas semanais e ganhando apenas um salário mínimo. Então já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. Bom, eu já tinha exercido outros trabalhos, né? Já fui servente de pedreiro com meu pai, já trabalhei carregando peças de móveis numa empresa de móveis pré-moldados, mas como balconista de padaria foi o meu primeiro emprego CLT. Porque eu precisava pagar a van da faculdade, que eram R$ 270 na época, isso lá em meados de 2017, 2018. Eu acordava todo dia às 5h03 da manhã, e sim, 3 minutos fazem diferença nesse caso. Saía da padaria mais ou menos ali às 2 horas da tarde, e aí eu tinha das 2 até as 4h30, que a van passava para me buscar, para me levar para a faculdade. Eu estudava numa faculdade em outra cidade, que ficava 40 quilômetros de onde eu morava, e eu era o primeiro a ser pego pela van e o último a ser entregue à noite. Então vocês já veem que sorte já não é a minha praia desde cedo. E eu chegava mais ou menos todo dia ali às 00:30 para acordar às 5h03 de novo no outro dia. E nesse meio tempo eu abri a padaria, né? E muitos dos meus colegas da padaria mesmo me perguntavam por que eu ficava fazendo isso, que era muito desgastante. E muitas das vezes, gente, essas pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem o porquê de você estar investindo tanto tempo nos seus objetivos, no seu foco, no caso, estudando para concurso público. E muitas das vezes eu vi essa pergunta com maus olhos, falava assim, pô, as pessoas... Mas nem sempre as pessoas estão querendo te jogar para baixo. Muitas das vezes elas nem têm a perspectiva necessária ou nem são agraciadas com a visão suficiente para visualizar que é possível você, saindo de baixo, conseguir galgar coisas realmente grandes. Por meio do esforço, por meio do mérito e por meio do estudo. Então, eu vim de um lugar onde as pessoas não acreditavam muito que era possível fazer. Muitos falavam, pô, essas coisas aí, Daniel, são pra filho de papai. Isso aí, gente, é pra filho de doutor. São pra pessoas que já têm um QI, conhecem alguém e vão indicar. Por que você tá perdendo seu tempo pra fazer isso? Bom, no meu segundo ano de faculdade, eu consegui um emprego num escritório, né? Não um escritório contábil, era uma empresa que tinha a contabilidade interna e aí eu trabalhava dentro dessa empresa. Dali, qual foi o meu pensamento? Para quem trabalha no comércio, o salário do comércio ele é baseado, ele é 20% um pouco a mais do que o salário mínimo normal. E lá, nesse escritório, eu receberia apenas um salário mínimo. Mas o meu pensamento foi, pô, meu objetivo é mudar de vida. Eu já sabia, nessa época eu nem pensava que eu seria por concurso público. Mas eu sabia que eu precisaria investir em mim e esse investir em mim seria no tempo fora do trabalho para que eu conseguisse galgar coisas maiores na vida. Então eu pensei, poxa, eu vou sair de balconista, vou parar de acordar às 5 e poucas da manhã, vou trabalhar num lugar onde vou ficar sentado, onde vou trabalhar no escritório, ar-condicionado. São condições mais factíveis para eu chegar mais descansado em casa, para eu ter mais condições de investir em mim depois. E realmente foi um pouco acertado. Na época eu tinha a visão empreendedora de querer abrir um negócio, de querer abrir uma empresa, mas conforme eu fui trabalhando, eu vi que o ambiente empresarial ele é muito sufocante e bem tóxico às vezes. Só que quando eu cheguei no lugar, e eu sempre fui um pouco falador demais. Então eu ficava verbalizando quais eram os meus sonhos, meus objetivos. E aí eu aprendi que você não precisa contar pra todo mundo, sabe? Nem todo mundo tá querendo e nem todo mundo vai receber bem essa sua visão de querer ser mais, de você querer crescer. Porque as pessoas que já têm enraizado uma história na vida delas, elas não viram, ou pelo menos entendem, que não tiveram oportunidades melhores de mudar aquilo ali. E ao ver um jovem que verbalizava coisas que seriam grandiosas e que sairiam dali, meio que instintivamente, mesmo se não fosse o objetivo delas, ou até no objetivo de querer ajudar, de querer mostrar um caminho que para elas funcionou, mas que não condizia com aquilo que eu queria, eles queriam matar o seu sonho na raiz. Eu já ouvi coisas do tipo, você nunca vai sair dessa cadeira, você tá estudando, tá jogando dinheiro fora, nunca vai dar certo, não dá certo para pessoas como a gente, você não vai conseguir sair daí. E na época, obviamente, eu não tenho a clareza de reflexão, eu ficava muito bravo, só que eu usava essa raiva para me motivar. Mas, como eu disse para vocês, meu objetivo era abrir uma empresa, um negócio e mudar de vida com aquilo ali. Só que eu fui vendo que realmente o mundo não é um grande arco-íris, sabe? E quanto menor você parece que às vezes as porradas vêm para te deixar mais diminuído e mais para baixo.
E eu ficava imaginando, poxa, qual será o meu caminho, o que eu vou fazer, como eu vou fazer para conseguir mudar a minha realidade. Porque, pô, você trabalhar 8 horas por dia, com dificuldade e ganhando um salário mínimo, você não tem dinheiro pra nada, não consegue sobrar nada pra fazer nada. E eu não queria aquela realidade. Eu sempre tive objetivos, sonhos muito altos, muito grandes. E eu queria buscar um meio de mudar aquela realidade ali. Foi aí que saiu o edital de 2 concursos no meu município. Um para a prefeitura, para auditor fiscal, e o outro era para ser contador de uma empresa de tratamento de água e esgoto daqui lá da minha cidade. Nessa situação, eu lembro de ter pego, analisado e falado assim, peraí, eles vão pagar R$ 3.000 para uma pessoa que conseguir estudar todo esse edital e acertar mais questões do que as outras pessoas na prova. Na época eu vi isso, eu pensei assim, poxa, é a minha chance, é uma oportunidade de ouro, porque eu só preciso estudar e acertar mais. Na minha ingenuidade, eu pensei, poxa, eu vou conseguir fazer isso aqui tranquilo. Estudei, não utilizei nenhum material, eu só pesquisava as coisas na internet e tentava resolver questões da banca, mas era uma banca bem desconhecida, então era difícil achar questões também, mas eu fiz o estudo que dava ali em 3 meses e eu consegui acertar 80% da prova. E eu pensei, poxa, nossa, eu consegui fazer demais. Quando eu fui ver a lista de classificados, eu tinha ficado na 23ª posição, porque a pessoa que passou, ela só tinha errado uma de 40. Então eu falei assim, nossa, se eu quiser realmente mudar de vida por isso aqui, eu vou ter que me profissionalizar, eu vou ter que estudar. E eu tava mais indignado, era saber como uma pessoa consegue só errar uma questão, sendo que eu, tinha investido muito tempo, muito cansado, e tinha errado, se eu não me engano, era 8. Era 80%, acho que eu fiz 32 questões, acho que é isso aí. E eu fiquei vislumbrado em tentar entender como alguém consegue chegar nesse resultado de apenas errar uma questão. E nisso eu comecei a entrar no YouTube e pesquisar como as pessoas estudavam e passavam, como era a rotina de aprovado. Eu assisti inúmeras, assim, centenas de entrevistas de aprovados e fui tentando desenvolver o ponto em comum em cada uma dos relatos deles para que eu conseguisse desenvolver uma metodologia, um método e técnicas que eu conseguisse aplicar no meu estudo, visando, obviamente, aproveitar o pouco tempo que eu tinha. Porque quando eu fui pro escritório, a minha realidade mudou um pouco, mas eu ainda só tinha 4 horas por dia durante a semana para estudar e os finais de semana. Só que eram 43 horas semanais. Eu trabalhava das 7 às 5 durante a semana e das 7 às 11 no sábado. Então, assim, eu tinha 4 horas disponíveis para estudar durante a semana. Eu colocava sessões, uma sessão de estudo antes de ir para o trabalho, uma sessão na hora do almoço e 2 sessões à noite. E no sábado eu estudava à tarde e noite e no domingo eu gostava de fazer simulados, revisar meu caderno de erros, com toda a metodologia que eu já expliquei para vocês, tem vídeo aqui no canal onde eu explico a metodologia que eu aplicava para estudar, sempre tentando aproveitar esse pouco tempo que eu tinha para estudar da melhor maneira possível, para converter em mais pontuação, e daí que veio a minha sensibilidade em visualizar que todos os concurseiros que aprovavam, eles tinham muita resolução de questões, eles focavam em investir no que as bancas cobravam em detrimento de sabedoria, eles focavam em ser eficientes em detrimento de serem muito sábios, eles focavam na qualidade em detrimento do tempo disponível para estudar. Nada adianta você estudar muito se não tiver qualidade, mais vale pouco, com frequência e qualidade, do que muito sem frequência e sem qualidade. Eu comecei estudando para auditor da Receita Federal, só que eu comecei cometendo os mesmos erros, né, que eu comentei com vocês no vídeo sobre como fechar um edital rápido. Que era, eu comecei achando que eu só absorveria conteúdo se eu estivesse escrevendo, fazendo resumos, e eu comecei assistindo por videoaula, só que eu vi que estava ficando algo, assim, impossível de ser aplicado. Eu lembro que um domingo inteiro, e eu não tinha conseguido terminar nem a aula 00, as videoaulas da aula 00, do Direito Penal. Até que eu falei, isso não vai dar certo. Até que eu caí no canal do Diogo Moreira, se vocês não conhecem também, vale muito a pena, onde eu vi a metodologia dele e aquilo ali me pareceu muito plausível. Não utilizei tudo, né? Adaptei aquilo à minha realidade, às minhas expectativas e acabei criando essa metodologia que eu explico aqui pra vocês. O meu foco era encontrar um cargo que mudasse a minha vida. E de repente, eu vi uma notícia, né, de um edital do TCE Rio de Janeiro. Aí eu falei, TCE, eu não sabia nem o que era um Tribunal de Contas, eu não sabia do que se tratava, o que fazia, eu quero cargo, só que eu fiquei encantado pelo salário e vi que tinham vagas só para contador, o que também chamou a minha atenção, porque qual que foi o raciocínio? Eu falei, nesse último edital eu disputei com todas as áreas de formação, se eu conseguir concorrer
apenas com contadores, isso pode me dar uma vantagem competitiva, que eu vou estar concorrendo com menos pessoas, né? Então é menos concorrência para eu conseguir a minha vaga. E foi assim que eu descobri o mundo dos tribunais de contas. Eu fiquei encantado com as atividades que exerciam, a ideia de você auditar, controlar, né, as contas públicas, as políticas públicas, como você ajudar o impacto das políticas públicas na sociedade, como isso pode impactar a vida de muitos cidadãos de maneira muito prática. E aquilo me cativou. E aí eu me vi muito tentado a saber mais a respeito. Aliado a isso, eu reparei que quando eu fui analisar todos os editais da área de controle, eu reparei que esses editais, eles cobravam aspectos muito mais teóricos das matérias, em detrimento da área fiscal, que tinha um olhar muito mais matemático e muito mais racional sobre as matérias. Então, por exemplo, a contabilidade. Na área de controle tem um aspecto muito mais conceitual da contabilidade, enquanto na área fiscal tem cálculo, matemática. E aquilo ali eu vi, poxa, eu acho que é mais tranquilo e se adapta melhor comigo se eu for pro lado mais teórico dos conceitos, que eu já venho trazendo desde a época de faculdade, do que esse aspecto matemático, porque matemática é complicado. Então eu decidi que, poxa, achei a minha área especial, vou começar a estudar. Só que aí eu vi, o edital era 6 meses, eu pensei, poxa, claro que eu vou terminar esse edital em 6 meses, eu vou fazer o que das tripas coração, e na época eu era um jovem muito emocionado, eu achava que eu ia mudar o mundo, e eu falei, poxa, eu vou fazer o que for possível, se for preciso nem dormir, eu não vou dormir, pra conseguir fechar esse edital. Só que aí eu comecei a estudar na prática, eu vi que, pô, eu tinha 3 meses, não tinha, não chegar nem perto de estar competitivo realmente. Só que aconteceu uma coisa, pandemia. Entrou a pandemia, passaram-se os 6 meses e o concurso foi suspenso, gente. O que para muitos foi um desespero, para mim ali foi uma chance. Porque se o concurso não tivesse sido suspenso, eu muito provavelmente não teria conseguido fechar o edital e eu não teria conseguido chegar de maneira competitiva. O concurso foi suspenso e, paralelo a isso, eu nem sabia que estava acontecendo, mas você vê como a vida acontece e Deus faz o nosso caminho com a forma que deve ser feita mesmo. Às vezes a gente nem sabe, mas ele está cuidando do nosso caminho. O concurso do TCE Santa Catarina estava para sair em 2020, mas a pandemia pausou os trabalhos. E isso fez com que fosse só mais lá para frente, mas isso é cena para os próximos capítulos. Vamos voltar para o TCE Rio. A empresa que eu trabalhava era uma empresa de áreas cruciais, que eu acho que era o que chamava na época, áreas cruciais. E não parou nenhum dia na pandemia. Então eu não, enquanto todo mundo estava em casa, né, tipo, não trabalhando, obviamente pelas medidas, eu tinha que ir trabalhar e mantive a minha carga horária durante toda a pandemia de trabalho, mas eu sinto que isso me ajudou também, porque como eu não saí da minha rotina, eu continuei estudando normalmente. Foi um momento complexo, porque, poxa, tinha uma pandemia, a insegurança era muita, né? A gente não sabia se o mundo ia continuar da mesma forma, mas mesmo assim eu me apeguei. Eu lembro que eu ficava pensando, poxa, eu tô estudando aqui e tal, pô, eu nem tô perto ainda de passar e o mundo vai acabar, eu não vou ter nem a chance de curtir. Era um pensamento, né, pessoa, de jovem mesmo, mas eu tava estudando, eu queria passar, eu queria ter a felicidade de poder fazer as coisas que eu sempre quis, e aí veio uma pandemia e eu ficava pensando nisso. Mas acabou, hoje, olhando pra trás, eu visualizo como isso foi importante. Porque eu não ter parado a minha rotina não fez com que eu sentisse o que muitas pessoas sentiram quando foram para casa. Que era muito tempo disponível, mas muita dificuldade de atenção e bombardeio de informações ruins durante todos os dias. E isso atrapalha muito o psicológico. Estudar para concurso é muito mais mental do que teórico. Então, eu mantive a minha rotina, mantive os meus costumes e isso me ajudou a continuar estudando durante toda a pandemia. Eu lembro especificamente que quando eu fiz 1 ano e meio, eu estava sentindo que eu estava competitivo. Eu consegui acertar ali entre 80% e 85% das matérias. E aí veio o edital do TCE Rio, voltou, né, os trabalhos, e a prova aconteceu. Eram 23 vagas no total, né? Só que todo mundo estava comentando que o TCE Rio ia chamar todo o cadastro. Eles já fazem concursos com, acho que era 6 meses a validade do edital. Ia chamar, e eram 23 vagas. Fiz a prova, foi uma prova muito complexa, né? Porque foram muitos itens certo e errado, e era um outro dia. Era um sábado, acho que 240 itens, e no outro dia era um dia com 4 disciplinas, sendo uma peça técnica. Então foi uma prova muito complexa. Quando saiu a nota da objetiva, eu vi que eu estava na 20ª posição. E aí eu falei assim, nossa,
para um menino que estava ganhando um salário mínimo e ver o seu nome na 20ª posição de um concurso, que na época o salário inicial era 16 mil reais, eu falei assim, meu Deus, vou mudar minha vida, e era uma mudança brutal. Quando veio a nota discursiva, eu caí para 52ª, 42ª posição, e ali eu tomei um baque. Tomei um choque muito grande. Eu fiquei uma semana, assim, mal mesmo, porque eu senti o gosto da vitória e, ao mesmo tempo, eu caí tudo. E aí eu fiquei uma semana pensando, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai realmente dar certo? Será que eu tô no caminho pensando bem? Só que aí passou uma semana, as coisas foram se assentando, eu fui, né, sendo mais racional e comecei a olhar com um olhar mais pragmático. Eu falei, poxa, não foi agora, mas se eu conseguir chegar tão perto, eu tem uma sinalização que a minha metodologia funciona e que o meu modo de estudo tá dando certo. A melhor sinalização que o seu método de estudo funciona é quando você tem na prática uma prova e você consegue performar bem. Mas eu fiz uma análise e, obviamente, identifiquei que a prova discursiva foi o diferencial, porque todas as pessoas que me ultrapassaram fizeram 10 pontos a mais na discursiva do que eu. Eu tinha feito 70 e poucos e todo mundo que passou fez 80 e poucos. Então eu identifiquei que era um problema. Então eu fui e, na época, eu lembro que eu procurei o Possati, o Gilmar Possati do Estratégia, que dá aula de contabilidade. Ele estava abrindo uma mentoria de discursivas, e foi muito legal, porque eu lembro que quando eu procurei ele, eu disse, olha, eu vou investir nessa sua mentoria de discursivas, mas o que eu estou investindo aqui é o equivalente a um mês de trabalho. E eu lembro que eu mandei essa mensagem para ele, eu acho que chamou a atenção dele, porque ele me respondeu e disse, não, cara, essa mensagem é forte, mas é por isso que eu vou fazer de tudo para te colocar dentro, porque, pô, eu senti a energia, senti que você precisa mesmo e a gente vai fazer dar certo. E foi muito legal, porque ele me deu pontos muito preciosos. Ele me ajudou salientando vários pontos e várias perspectivas sobre discursivos que eu não tinha ainda. E isso foi crucial pra mim, cara. Eu sinto que eu saltei muito nessa parte e muitas pessoas negligenciam a discursiva de maneira errônea, porque hoje em dia, gente, ela é crucial para esses concursos de alto nível. Então você precisa estar atento desde o início para não fazer como eu e passar por uma experiência traumática de ser retirado do concurso por conta da discursiva. Logo após o TCE Rio, então já identificando isso, teve o TCE Amazônia. E eu lembro que o TCE Amazônia foi uma situação muito complexa, porque foram provas em 2 quarta-feiras. É isso mesmo, gente? Quarta-feiras. Foi uma polêmica danada, né? Ninguém sabe o que motivou exatamente essas datas, né? E essa divisão. Eu lembro que o meu pensamento foi muito soberbo. E ali é que eu aprendi que você tem que respeitar todo concurso que você for fazer. Eu pensei, poxa, se no TCE Rio eu conseguir ficar na posição 42, e lá na época a perspectivas era que o TCE Amazonas teriam muitas vagas, mais de 200. Eu pensei, poxa, se eu fiquei no 42 aqui, onde teoricamente a concorrência vai ser maior, lá no TCE Amazonas eu vou passar, eu tô bem. Então eu fui com muita confiança, e essa confiança, pra mim, acho que foi em excesso. Porque não impactou em nada, assim, mas eu fiquei numa posição pior. Foi uma prova FGV, então eu mudei de banca, porque o TCE Rio de Janeiro tinha sido Sebrasp. Eu mudei de banca, a prova foi totalmente diferente, mas a discursiva foi de novo um divisor de água, porque eu esqueci o que era bis in idem, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre bis in idem. Agora eu nunca mais esqueço, porque depois que caiu naquela prova, ficou na minha cabeça e aquilo foi crucial. Eu fiquei na posição 96, lá no TCE Amazonas. Acabou que depois eu fui nomeado nesse concurso, mas na época não ia me dar as vagas imediatas, não ia resolver minha vida, e eu precisava resolver porque eu tava ganhando um salário mínimo ainda, fazendo essas provas gigantes. E ali todo mundo falando na minha cabeça, pô, Daniel, faz uma prova menor, Daniel, baixa o sarrafo, isso não é pra você não consegue. E eu ficava, não, cara, eu vou conseguir, meus desejos são grandes, eu vou conseguir, vou provar pra todo mundo, cabeça de jovem, vou provar pra todo mundo que eles estão errados, que eu vou conseguir, vou esfregar na cara de todo mundo, que vai dar certo. E aí veio a prova do TCE Santa Catarina. Só que veio muito colado com TCU e CGU. Aí veio o meu lado estratégico. Eu visualizei e pensei, poxa, vai dividir muita gente. Então eu vou focar só em um. E dentro de todas as possibilidades, a banca que eu tinha ido melhor, o estilo de prova que eu tinha ido melhor, era a Sebrasp, né? Então eu escolhi. E além disso, no TCE Santa Catarina, eu só disputaria com contadores de novo. Era muito parecido com a prova do TCE Rio, e como eu tinha sido uma experiência boa pra mim, eu quase tinha entrado, eu escolhi ele. E foi a melhor decisão da minha vida, né, gente? Porque a minha estratégia funcionou, de fato aconteceu da forma que foi, só que na minha prova teve um diferencial. A discursiva, ao invés de me atrapalhar,
dessa vez ela foi primordial, porque na prova objetiva eu tava em 10º, mas com a nota da discursiva eu soltei para 5º lugar no TCE Santa Catarina, o que me colocou dentro das vagas, né? E eu lembro que, pô, foi um resultado absurdo, foi muito legal, mudou a minha vida. Me tornar auditor mudou minha vida completamente. Eu tive experiências e consegui mudar não só a minha vida. Eu tava conversando com um amigo meu e ele me disse uma coisa que é verdade. Eu não transformei só a minha vida, eu transformei a vida das gerações que virão. Minha família, as gerações da minha família foram mudadas por conta da atitude que eu tive, por conta do resultado que eu tive. E então eu sou extremamente grato a tudo que eu construí e a tudo que eu consegui me tornar a partir do momento que eu passei e a partir do momento que eu ingressei na instituição e comecei a exercer o cargo de auditor. Mas tudo isso não teria sido possível se o Daniel de lá atrás não tivesse acreditado. Se o Daniel de lá atrás, mesmo ouvindo absurdos, sendo desacreditado, ele não tivesse acreditado nele, que era possível, e que ele tivesse colocado o propósito de que ele faria tudo até conseguir, e não pensando em si conseguir, mas que ele faria tudo o possível para conseguir alcançar o objetivo que ele se propôs a fazer. Então eu agradeço todo dia o Daniel do passado por ter acreditado nele e por ter feito o necessário para que o Daniel de hoje pudesse colher todas as coisas que foram plantadas lá atrás. Então esse foi o vídeo. Eu quis trazer a minha história para alguns se motivarem, para alguns conhecerem e saberem que na vida dos aprovados não são só aprovações que acontecem, muito pelo contrário, tem muito mais reprovação do que aprovação. Então você que está passando por esse momento de construção, de estar sendo reprovado, de não estar conseguindo, saiba que é tudo normal e que você precisa passar por esse processo. E a forma como você vai lidar com ele é que vai fazer você ser um concurseiro de sucesso, aprovado nos cargos que você quer, ou que vai fazer com que você seja só um número ali, um percentual de pessoas que não conseguiram passar. Bom, acredite que é possível, é isso aí, valeu. E se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, ideias para próximos vídeos e tudo aquilo que vocês quiserem comentar, que eu respondo todos os comentários. Valeu, um abraço e até a próxima.